Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje nós vamos falar o que torna uma mecânica boa, bacana, para eu aplicar no meu jogo, fazer ela acontecer. Então, vamos falar sobre mecânica, vamos falar sobre o que torna uma boa mecânica para um jogo. Então, ó, se você já curte esse vídeo, ó, já tá gostando do tema, já dá um joinha esperto aí. Redes sociais do Fábrica estão aqui abaixo para que você possa acompanhar e saber das novidades. E também tem o meu e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Já baixou? Cara, tá aqui embaixo, tem algum lugar aqui no site fabricadejogos.net, enfim, você pode baixar de graça e aprender projeto de jogos comigo, boas práticas de projeto de jogos, para que você já tenha aquele jogo com uma experiência bacana pro seu jogador, divertida e tudo mais, tá certo? Bem, é sempre uma questão de desafio pra gente pensar numa mecânica pro nosso jogo, né? E aí a gente tem duas formas de entender mecânica, né? A mecânica em si, propriamente, que são as ações que o jogador pode fazer dentro de um jogo, como pular, por exemplo, atacar, enfim. Isso são exemplos de mecânicas que a gente pode trabalhar, né? Mas existe também a unidade mecânica, né? Que é aquela unidade que a gente utiliza no sentido de caracterizar todos os elementos que são as ações do jogador, o sistema como um todo de jogo, as regras, né, e tudo mais, né? Isso existe essa diferenciação, mas aqui eu tô falando da mecânica mesmo, realmente como algo maior nesse sentido, tá bom? Claro que aqui a gente vai focar em alguns aspectos mais nas ações também, mas direcionando para isso, mas também estende aos desafios que o jogo vai proporcionar também, né? Além dessas ações que o jogador pode fazer, certo? E essa é uma pergunta muito recorrente da galera que está se fazendo quando começa a tratar da questão de mecânica e pensar no desenvolvimento do seu jogo para criar essas mecânicas. E ele sempre vem perguntar para mim, Fabiano, o que é uma boa mecânica para um jogo? O que caracteriza uma boa mecânica? E aí eu comecei a pensar com a minha experiência, né? Com o que eu já fiz, o que eu já vivenciei, o que eu caracterizo como uma boa experiência, né? E aí com isso eu fiz uma listinha legal aí para tratar sobre isso. Afinal de contas, né, gente, um jogo, você precisa criar mecânicas e variar essas mecânicas também, ou então utilizá-las de formas diferentes, para que o jogador tenha que sempre estar aprendendo uma coisa nova, diferente, ele sempre se mantenha engajado nesse interesse. Às vezes você pode usar só uma mecânica no teu jogo, né? Por exemplo, ou duas, ou pouquíssimas, mas a forma de contextos de uso que você faz, os desafios ambientais que tem dentro do teu design de nível, do level design, né? Então você consegue criar bastante coisa. Então, isso também já ajuda bastante a gente a pensar sobre esse tema. Mas aqui eu listei alguns pontos que eu acho interessantes para caracterizar uma boa mecânica. O primeiro deles, o primeiro ponto que eu caracterizo como uma boa mecânica é que tem que ser funcional. Ou seja, tem que funcionar o negócio, cara. Esse é o ponto de uma mecânica que é boa assim. Tem que funcionar. Porque se não funciona, basicamente, né? Pô, o jogador vai ver lá, vai tentar fazer a ação, não concretiza o negócio. Vai ficar estranho isso, né? Vai achar estranho esse negócio. Então tem que ter a mecânica funcionando, bacaninha, sem bugs. E por que eu falo isso? Parece bobo falar isso. Porque às vezes eu vejo uma galera muito preocupada às vezes em fazer o polimento da mecânica. Ah, porque deu a espadinha, daí fez o arco. E aí o arco bateu na parede e deu um efeito diferente, daí um som diferente, fazer que bateu no metal. Ok, o polimento é isso aí mesmo, ele vai trabalhar com uma série de aspectos nesse sentido, né? Não só visuais como sonoros, né? E outros aspectos também de emoção, de sentimento que às vezes tu nem percebe que basicamente está acontecendo ali, né? Polimento tem muito isso, né? Tu sente muitas das coisas que são aplicadas. Então às vezes não tá transparente pro jogador, claro, explícito pro jogador, mas que na hora dele jogar ele vai sentir a diferença. Só que acaba se esquecendo de fazer algo funcional, algo que funcione, que seja preciso no que está sendo feito. Imagina tu trabalhar com um jogo de precisão e basicamente a tua mecânica de pulo ali não é tão precisa assim. Cara, isso vai afetar na jogabilidade, né? Basicamente, o jogador não vai ficar satisfeito. Então, ser funcional, ser preciso, não ter bugs, sabe? Dados os contextos funcionar da mesma forma e reagir, né, direitinho, né, num padrão que o jogador identifique, isso aí é fundamental e é importante nas mecânicas que for criar. Um exemplo para vocês entender um pouco, né? Se eu faço uma mecânica de pular, por exemplo, ela tem que ser funcional. Eu tenho que ver aquele pulo acontecendo na tela. Eu tenho que ter a noção de, ele vai até certo ponto de altura de pulo. Que ele vai cair. Mais ou menos eu vou conseguir calcular uma trajetória mentalmente, visualmente olhando. Se eu cair ali, ele não vai dar derrapada, por exemplo. Que a velocidade de movimento é aquela, sabe? Tem que estar muito claro isso pro jogador também. E tem que funcionar. Basicamente tem que funcionar o pulo, né? Basicamente, a resposta de controle tem que ser boa. Enfim, funcional é o básico do básico para uma mecânica ser boa. O segundo ponto que eu considero uma mecânica ser boa é a questão de consistência. O que seria a consistência?
ela se manter coerente com o seu propósito e, dados os variados contextos de uso que ela tem também, ela se manter coerente com isso também, né? Ela manter coerência até mesmo com a questão temática, narrativa, né? E para manter aquele sentido dentro do que está sendo trabalhado. E lembrando que aqui quando eu falo de mecânicas, eu também estou falando de desafios também, né, do jogo, né? Então, alguns exemplos que eu posso trazer para vocês, por exemplo, tem lá os bloquinhos do Super Mario Bros, né? Então, você usar a mecânica de dar uma cabeçada, né, para bater num bloquinho daqueles, você tem que entender, tem que ter consistência. Então, os bloquinhos podem se quebrar, o bloquinho pode ficar bloqueado e não conseguir ser mais quebrado, o bloquinho pode dar moedinhas, o bloquinho pode sair um power-up e manter essa consistência, não, entendeu? Não pode te gerar um fator de surpresa no sentido não de aparecer agora um cogumelo, uma coisa aleatória, mas tem que ser algo esperado, entendeu? Para o jogador, porque senão basicamente fica estranho. Por exemplo, no Mario ali tem esse princípio de, por exemplo, o cara tá pequeno, primeiro vai aparecer um cogumelo, depois do cogumelo pode aparecer outro tipo de power-up que dá um poder maior, entende? Essa escala, se tu modifica, fica um pouco estranho, já vai causar alguma estranheza aí pro jogador, vai faltar consistência com a proposta do jogo também. Por exemplo, no Sonic, né, tem aquela questão sempre da água, né, que você tá lá na água, você pode morrer afogado, e daí tem que buscar sempre aquela bolinha pra se salvar e respirar, né, dar aquele respiro, enfim, né. Basicamente isso é também uma coerência que o Sonic tem que manter, então toda a fase de água que ele fica submerso, você tem que buscar a bolha, ou aquele power-up de bolha que ele pega e fica com uma bolinha, né? Tem alguns Sonics que tem isso, para que ele consiga respirar de boas, porque senão vai ser inconsistente aquela mecânica, basicamente, com o que está sendo aplicado dentro do jogo, né? A consistência, gente, na verdade, que eu falo aqui, é sempre aquela questão assim, ó, né? O jogador não pode se perguntar o seguinte: o que aconteceu aqui? Ué, não entendi o que aconteceu aqui. O que rolou? E ele ficar nessa e não conseguir ter respostas para isso. Entende? Se o jogador ficou com esse tipo de resposta, de dúvida, né, e não conseguiu resolver, basicamente você tá faltando alguma consistência aí. E você já sabe, gente, dá aquele joinha bem esperto aí pra estar curtindo o vídeo, tá gostando, que ajuda bastante aí a divulgar esse conteúdo e chegar o mais longe possível, tá certo? Outro também, o item que eu considero importante pra uma boa mecânica é a questão de controle do jogador, né? Ou seja, o jogador tem que ter controle sobre a mecânica que ele está fazendo, tá? Ele tem que ter controle, né, basicamente, do que ele está aplicando e entender o que vai rolar na execução dessa mecânica também, né? Isso tem que estar sob controle dele, não sobre algo de alguém e sem uma explicação lógica para isso. Então, por exemplo, se eu estou lá no Mega Man 4, por exemplo, e aí eu carrego o tiro aquele, né? Para dar lá o tiro de plasma lá mais poderoso, enfim. Eu, dado o tiro carregado, eu espero que seja um tiro mais forte e que a trajetória que eu fiz para aquele tiro siga aquele princípio, porque senão basicamente o jogador fica sem controle nenhum. Como é que ele vai ter precisão para matar inimigos, para causar um dano num chefão, por exemplo, se ele não tem controle sobre aquilo, né? Sobre aquele tipo de habilidade, né? Então é interessante o jogador ter o controle pleno para que ele saiba que ele é um agente ativo ali dentro do jogo, basicamente. Outro exemplo também, que daí já envolve menus. Se eu tô lá numa cinemática do jogo, né? O jogador tem que ter o controle de querer poder passar essa cinemática se ele quiser, e se ele quiser assistir, ele também tem essa questão também, de poder assistir, certo? No Overwatch tem muito essa questão da cinemática, que daí que você tá jogando online, vamos supor que todo mundo já viu aquela cinemática ali, né? Então, basicamente, tu passa, todo mundo opta por passar, aí todos passando, escolhendo passar a cinemática, pula direto pra gameplay, para o jogo propriamente. Mas caso tenha algum que queira ver, tem a oportunidade de assistir. Daí tu vai ter que ter um pouquinho de paciência e esperar o cara assistir toda a cinemática ali. Mas é uma opção interessante, né, para dar esse controle pro jogador. Ou então, por exemplo, se eu vou jogar lá um Worms, né? Então tem lá a granada. Eu tô fazendo a mira da trajetória, né? Ali da granada para ser atirada, basicamente. Ou da bazuca, seja a arma que tu for usar ali no Worms, né? Pra quem jogou Worms aí, né? Sabe como é que é a história. Basicamente, o jogador tem que ter a noção que vai fazer aquela trajetória, que vai atingir aquele alvo, sabe? Não pode do nada mudar as leis da física e fazer uma trajetória nada a ver, entendeu? Que tipo de controle tu tá dando pro jogador sobre aquela ação que ele tá fazendo, entende? A cordinha lá que... Aliás, quem sabe usar essa cordinha no Worms, hein? É desgraçado pra jogar, né? Aquela cordinha ninja que vai pulando pro lado pro outro, né? Caramba, imagina que se aquilo não tem... não tá sob o controle do jogador fazer aquela ação, né? Basicamente, para que ele não vai ter controle sobre mirar a cordinha certinho, esticar, fazer o embalo certo. Então fica complicado
de a gente conseguir jogar um jogo como esse, por exemplo, né? Então, essa questão do controle para o jogador é fundamental para que ele se sinta, de novo, agente construtor daquele game. Quarto ponto que eu considero uma mecânica boa também é que ela deve ser emergente. E o emergente é aquilo que você tem uma mecânica e que vai derivando outras mecânicas também dentro do pacote. Ou seja, acaba sendo uma mecânica usada em vários contextos e que combinadas com outras mecânicas começam a gerar outros efeitos também, né? Então se a gente pega jogos de luta, até, né? Marvel vs Capcom, Street Fighter, enfim, tem vários, né? Nessa linha aí. Basicamente você tem essa pegada de você fazer essas combinações, né? Para gerar combos, por exemplo, para gerar alguma coisa interessante. E com isso você consegue ter emergência, né? Basicamente isso. Também em jogos, por exemplo, como Goof Troop, que é um jogo que é um clássico bacana e eu gosto muito de citá-lo, ele também tem isso lá, né? Até no meu e-book gratuito Segredos, Projetos e Games Viciantes eu cito o Goof Troop como exemplo, porque ele usa o arpão, né? Aquele arpão que basicamente serve para te passar como passarela, ele serve para te empurrar inimigos na água, ele serve para paralisar inimigos, né? Ele serve para pegar itens que estão distantes. Olha quantos usos uma única mecânica teve aí, né? Isso emerge outras mecânicas. A emergência é muito isso, né? Emergir outras mecânicas de uma, né? Então, tu tem isso aí que é bem bacana, é bem legal, né? Tu perceber como que um único uso começa em vários contextos a ser aplicado. Então, uma mecânica boa tem essa questão da emergência aplicada. Inclusive, emergência é um dos princípios que eu também trabalho lá dentro do curso Game Design Cycle, que é o meu curso voltado para quem quer trabalhar projeto de jogos digitais, quer ter as noções desde a ideia, planejamento, prototipagem, todo o ciclo, né, de desenvolvimento ali, para que você consiga projetar um game que tenha aquela experiência bacana, divertida para o teu jogador. E lá eu trabalho a emergência, é um dos princípios que a gente pode aplicar e botar em prática no game design. Uma mecânica também boa, ela também é de fácil e de difícil uso também, né? Aí entra uma questão até de economia mesmo, de jogo, dado o benefício que ele vai oferecer para o jogador, né? Por exemplo, no jogo Streets of Rage, né, você tem essa característica de você trabalhar uma mecânica, por exemplo, do especial, né? Pegar o primeiro Street of Rage, né? Porque os outros já desconta da vida, da energia, mas esse primeiro tem quantidades limitadas para te usar ali o policial para dar o tiro lá e tacar fogo nos inimigos, basicamente. É uma quantidade limitada que tu vai usar, tu pode recuperar ao longo da fase para ter mais abundância desse tipo de recurso, mas é um recurso que ele é limitado, né? Por quê? Porque ele é muito poderoso pro jogador. Imagina se ele tiver a torta e a direito na economia do jogo dele ali, esse recurso em abundância. Aí ia ficar um jogo muito fácil, né? Ia desbalancear o jogo, basicamente, né? Então não seria legal pro jogo você ter muitos especiais como esse, certo? Assim como também, por exemplo, você pega jogo de luta como o Injustice, por exemplo, que você tem ali uma série de golpes que vão ficando mais complexos, vão tendo uma série de coisas para serem feitas de acordo também com um pouco com o benefício que vai gerar. Isso também é interessante, porque, ok, tu quer fazer uma coisa fodona aqui, ó, cara, tu vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer melhor, entende? Então, basicamente, você tem uma mecânica aqui que foi bem pensada no sentido de que benefício que ela vai oferecer pro jogador, mas, ok, tu quer esse benefício aqui, mas vai ter um preço para isso, vai ter uma limitação para isso, vai ter um controle para não desbalancear esse jogo baseado numa mecânica. E isso é muito comum, né? Às vezes o cara cria uma mecânica, não se liga nisso, não pensa nessas questões, e aí basicamente quando ele vê, ele aplicou a nova mecânica, não pensou no impacto que ia gerar às vezes numa fase futura, por exemplo, do jogo, e acabou com a experiência inteira, né? Então a gente às vezes tem que cuidar, né? Principalmente jogos muito complexos, muito grandes, que às vezes a gente vai criando as coisas meio fora de controle, sem registro, sem uma coisa organizada, e aí a gente acaba se perdendo nesse negócio. Outra coisa que eu considero que uma mecânica é boa é se ela tem relevância para o jogo, ou seja, ela é muito usada, ela é valorizada no jogo, né? É relevância, ela é relevante para o jogo. E aí eu vou citar um exemplo meu, de um erro que eu cometi num projeto, né, meu, que foi o jogo do Isaac e o Enigma do Explorador, foi o jogo que eu fiz pro meu mestrado, jogo educativo, e a gente tinha uma mecânica lá de pulo, né, pro personagem que pulava. Só que, cara, eu vou dizer pra ti, olha, se tu usasse uma, duas vezes aquele pulo, olha, tu tava no lucro, porque basicamente o jogo não precisava pular um pouquíssimo pulo, tu usava ali. Então, ou seja, pra que ter essa mecânica ali de pulo, entende? Então, quer dizer, teve uma mecânica, tudo bem que ali era padrão do próprio engine, que trabalhava, até não era uma dor de cabeça grande nesse sentido, mas veja que, pra que então ter essa mecânica, sabe? E nem como cheat servia muitas vezes, sabe? Pra pular alguma coisa, fazer alguma coisa. E pior, já pensou, se ainda serve como cheat pra trapacear o jogo e se fazer outras coisas que não deve, né? Então, sabe,
tem que ter relevância a mecânica que tu tá colocando ali. Às vezes, se é pra usar só pra uma coisa ou outra, então pra que ter essa mecânica? Imagina, tu vai fazer o artista trabalhar toda uma arte para aquilo, polimento, programação, áudio para isso, para uma mecânica não ser bem aproveitada. É por isso que a gente fala muito do protótipo também, porque no protótipo tu vai testar e ver se aquilo às vezes tem relevância. No meu próprio jogo da Steam, do Born Race, eu tinha pensado em muitas outras mecânicas também. Cara, eu eliminei, por exemplo, tinha a Sperm Gun, por exemplo, que era uma arma, mas que dava uns tiros e tal. Daí eu pensei assim, tá, mas pra minha proposta de jogo não faz sentido, já tem mecânica o suficiente aqui criada, pra que eu vou botar mais essa, entende? Então não precisa. Então eu cortei fora. E é isso, cara, tu vai vendo e vai cortando, vai vendo as necessidades que precisa mesmo, a relevância que tem para o teu projeto. Até porque no meu jogo não tem ataque direto, né, dos espermatozoides. Vai ser uma coisa indireta, então não faria nem sentido com a proposta de jogo isso. O outro ponto que uma mecânica também ela é ótima, ela é boa, é a questão de clareza. A mecânica tem que ser clara para o jogador, ela tem que estar ali muito explícita para o jogador. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma plataforma, um desafio pode ser também, né? Não necessariamente só a mecânica, mas por exemplo, se eu tenho lá uma plataforma móvel, né? Eu tenho que observar a trajetória dessa plataforma móvel, eu tenho que saber o momento que ela para, ou se ela é brusca, entende? Pra eu ter ou se ela vai aparecendo no horizonte para eu pular, para eu não cair num buraco que eu não sei onde vai cair, né? Isso dá, cara, você já jogou, né, cara? Não tem coisa que dê mais aflito do que tu pular num buraco que não tem perspectiva nenhuma de saber onde tu vai cair. Se a tua intenção como game designer é criar esse tipo de aflição no jogador, perfeito, você vai conseguir. Agora, se não é tua intenção, então pra que fazer isso, entendeu? Tu vai deixar só o cara aflito ali e agoniado. Não tem necessidade, né? Então pensa sobre isso também. Qual que é a tua intenção de criar? Porque senão às vezes tu faz isso na plataforma móvel, deixa o cara lá aflito, aí cai uma plataforma. Né? E às vezes não é a intenção, né? Então, sabe, tem que ter clareza no que tu quer, no que tu tá propondo com aquela mecânica, como é que vai ser o uso dela. Isso tem que ficar claro pro jogador também, né? Os contextos variados que tu pode usar essa mecânica, né? Tem que ficar explícito, porque senão vai ficar meio difícil de entender. Um outro exemplo também que eu posso trabalhar, por exemplo, é do jogo do Bomberman, né? Quando você usa uma bomba ali, você tem que entender que a bomba vai explodir, que ela vai ir para os raios que estão ali as passagens, e conforme mais fogo tu tiver, mais o fogo vai se expandir, né? Vai aumentando uma unidade ali, né? Do caminho para isso, né? E é interessante que o próprio Bomberman já tem um gradeamento ali meio pelos bloquinhos, né? Que já te dá essa ideia de escala. Então tu já sabe medir, inclusive, até onde o fogo vai, certinho, né? O próprio ambiente já te dá essa dica. E aí o que facilita você saber e ter clareza de como essa mecânica funciona e como ela vai se adequar a cada contexto. Entende? Então isso se torna uma mecânica boa, clara. É fácil de ser entendida e compreendida pelo jogador. Outro ponto que eu considero uma mecânica muito boa também é que ela tem que ser possível de realizar. Ela tem que ser realizável. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um público, crianças, por exemplo, que é um público muito específico, que com certeza você vai ter problema com eles, por quê? Porque mãos pequenas, né? Eles não fazem controles tão complexos assim. Então, você não adianta criar uma mecânica lá que o cara vai ter que ser o Octopus do Homem-Aranha, entendeu? Para conseguir realizar aquela mecânica, você vai causar dificuldade pro teu jogador. Então, ela não vai ser tão possível de realizar para ele, entende? Então tem que se ligar nesse sentido, teu público, qual vai ser, por exemplo, vai trabalhar um jogo sério, por exemplo, para reabilitação, né? Como já teve jogos de reabilitação para pessoas que têm problema de braço, né? Limitações até de deficiência, inclusive. Como é que você vai fazer um jogo que ele vai poder jogar, por exemplo? Tem que pensar essas limitações, senão como é que tu vai criar esse jogo, entende? Então tu tem que se ligar muito nessa questão para ajudar. Outro ponto também que torna uma mecânica boa é a questão de você fazer algo diferente, sabe? Algo que traga uma coisa diferente. Então, por exemplo, vou pegar aqui um jogo bem das antigas, Mario 2, né, por exemplo. Mario 2, cara, o pulo para cada personagem é diferente. O Mario tem um pulo normal, o Luigi tem um pulo mais alto e dá um turururu, né, com as perninhas assim, né? A Peach dá uma flutuada, o Toad é rapidão. Então, quer dizer, isso torna o pulo de cada personagem único pro jogo e aí dá um diferencial. Né? Às vezes pode ser uma coisa inovadora, mas pode ser um diferencial para o jogo em si também, internamente falando. Então, trazer alguma coisa que seja legal, diferente nesse sentido, que vai dizer assim, ah, que legal, pensei numa coisa assim, né? Ah, que bacana, tal, porque isso traz uma perspectiva interessante, né? De você reaproveitar, acaba integrando com os outros elementos. Aliás, você pode estar até percebendo aqui, Fabiano, mas isso que tu falou aqui tem uma relação com outro bom princípio que tu falou antes. E claro que isso acontece, é proposital isso mesmo, tá? Porque a gente tem que enxergar esses princípios que eu tô falando aqui, que eu listo como boa mecânica, como algo sistêmico, algo que vai se interrelacionando, um vai contribuindo com o outro para construir um todo, né? Quando a gente cria uma mecânica, a gente cria uma mecânica toda.
né? Com todos esses elementos integrados, e não uma mecânica só clara, uma mecânica só coerente, entende? Então é isso que é a ideia que você tem que pegar aqui. E por fim, o 10º item que eu classificaria para uma boa mecânica é que seja adequada ao gênero e que busque os princípios de gênero. Então, por exemplo, se eu vou jogar um jogo de tiro FPS, cara, a gente já espera algumas mecânicas básicas que vai ter ali, né? Por exemplo, eu acho estranho um jogo de FPS que tu não atira, né? Por exemplo, né? E que um pouco também da experiência de usuário já vai ser considerado nesse princípio também. Então você já espera alguns controles básicos, por exemplo. Você já espera, por exemplo, recarga de arma, alguns elementos de HUD para orientar, para te poder usar a mecânica melhor também. Então quer dizer, tem algumas coisas que o próprio gênero já meio que dita. Claro que você pode inovar, trazer coisas diferentes também, né? Muitos gêneros, subgêneros surgiram exatamente de inovações de outros gêneros maiores. Mas a questão é que você já tem que considerar isso, né? O que aquele gênero já faz, que eu não vou ficar inventando moda demais, e aí o jogador vai chegar lá e não vai saber como lidar. Então isso é importante também para você construir uma boa mecânica também, certo? E é isso, gente. Eu listei aqui um pouco de 10 elementos aí que eu acho importantes para criar uma boa mecânica de jogo. E você tem algum aí para sugerir? Tem algum que você concorda, não concorda? Deixa pra mim aí nos comentários, que vai ser legal pra gente trocar uma ideia. Bem bacana, tá certo, gente? E se você curtiu o vídeo, já dá joinha, curte no canal, né? Compartilha, faz todo aquele processo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, tá bom? Faz tudo aí pra gente aprender mais projetos de jogos e chegar na galera o mais longe possível aí com esse conteúdo, tá certo, gente? Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo aqui do canal do Fábrica de Jogos. Valeu!